Mohamed Salah Ghali nasceu no dia 15 de junho de 1992 em Garber, Egito. Salah, quando garoto, tinha um grande sonho de ser jogador de futebol. Só que ser jogador de futebol no Egito é uma das grandes dificuldades que ele passou antes de se tornar o melhor jogador da temporada 2017 e 18 da Premier League. Quando ele tinha 14 anos, assinou seu primeiro contrato na base do Al Mokalon, time que tinha o centro de treinamento no Cairo, capital do Egito. 4 horas e meia de viagem de Nagrig, cidade que Salah morava. E para poder realizar o seu sonho de se tornar um jogador de futebol, ele viajava 9 horas por dia de Nagrig para Cairo e do Cairo para o Nagrig. Isso durante 5 dias da semana. Salah teve que deixar um pouco de lado a vida escolar. Por causa das viagens diárias que ele fazia, por isso ele conseguiu uma carta que dava o direito de ele frequentar a escola apenas 2 horas por dia, senão ele não conseguia chegar à escola a tempo. Salah começou na base jogando na lateral esquerda e já se destacava por ser um jogador muito veloz. Said El-Shishini, seu treinador na época, acreditava que Salah poderia render muito melhor no ataque. Então ele mudou de posição, deixando ele no ataque, e no final do campeonato, Salah terminou como artilheiro, com 35 gols. Continuou se destacando na base e balançar as redes se tornou algo comum para ele. Logo foi chamado para jogar no time principal do Al Mokalon, com apenas 16 anos. E foi ali que se tocou que todo o seu esforço estava valendo a pena, e que o sonho de se tornar um dos melhores do futebol estava perto de se realizar. Na temporada seguinte, 2009-2010, Salah era titular e destaque. O menino de 17 anos, evidentemente algo que o sobressaltava em meio aos outros egípcios, ganhou confiança. A equipe terminou o campeonato daquele ano em 11º lugar e do ano seguinte em último, mas sua passagem na segunda divisão do campeonato foi curto, por causa de uma grande tragédia que aconteceu na história do futebol egípcio. O massacre no estádio Port Said, em fevereiro de 2012, que ocasionou a morte de 74 pessoas, é uma mancha. Naquele dia, um equívoco de quem era responsável pela segurança transformou o palco da partida entre Al-Masry e Al-Ali numa praça de guerra. Os campeonatos do país foram suspensos por 2 anos, em decorrência da tragédia, deixando os jogadores de futebol sem calendário. Salah já se destacava muito no campeonato, assim passou a ser prestigiado, sendo até mesmo convocado para a base da seleção nacional. E um clube ou outro mostrava interesse por seu futebol, porém sem atuar, ele acabava não conseguindo nenhuma proposta. Em março de 2012, o Basel marcou um amistoso contra a seleção sub-23 do Egito. Segundo Bernard Helsder, presidente do clube suíço na época, o amistoso foi feito exclusivamente para poder ver o futebol de Salah. E no dia do jogo, os dirigentes do clube não saíram decepcionados. Ele apresentou um ótimo futebol encantando a todos e acabou sendo contratado. No Basel, Salah atuou um pouco mais de uma temporada e marcou 20 gols em 79 partidas, sob o comando do técnico Murat Yakin. Brilhou principalmente na Liga Europa, ao marcar um dos gols que ajudou a eliminar o Tottenham nas quartas de final. Depois, na semi, também fez contra o Chelsea, mas a equipe foi eliminada com 2 derrotas, e na temporada seguinte se transferiu para o Chelsea da Inglaterra. Pelo Basel, Salah ganhou 2 campeonatos suíços. Pelo Chelsea, Salah não conseguiu ganhar a confiança do técnico José Mourinho e foi utilizado poucas vezes, e lá foi definitivamente a sua pior passagem por um clube, e acabou sendo utilizado como moeda de troca em uma negociação que o levou para a Fiorentina da Itália, em troca do colombiano Quadrado, que foi para o time de Londres. Pelo Chelsea, Salah ganhou um campeonato inglês e uma Copa da Liga Inglesa. No dia 2 de fevereiro de 2015, confirmou sua transferência para o clube italiano. Salah usou a Fiorentina como um recomeço. Nunca revelou nenhum tipo de mágoa pelo clube londrino, porém queria provar lá o seu futebol e mostrar que não era apenas um jogador qualquer e que poderia se tornar um grande da Europa. Ele escolheu a camisa 74 em uma homenagem às vítimas da tragédia de Port Said. 6 dias após a assinatura, ele fez sua estreia pela Fiorentina, ao sair do banco de reservas no minuto 65, substituindo Joaquim em uma vitória por 3-2 sobre a Atalanta, no Armênio Frank. Os gols voltaram no ano em que a equipe terminou em 4º lugar no campeonato italiano. Foram 9 gols em 26 partidas. Pela Fiorentina, Salah não ganhou nenhum título. Em 6 de agosto de 2015, Salah acertou com a Roma por empréstimo de uma temporada. Em 20 de setembro de 2015,
Salah marcou seu primeiro gol na temporada contra Sassuolo, em jogo que terminou empatado por 2-2. Em 25 de outubro de 2015, Salah voltou ao estádio Artemio Franchi, marcando um gol que abriu o placar contra sua ex-equipe, a Fiorentina, ajudando a Roma a conquistar sua quarta vitória na Série A. Em seu retorno, Salah também foi expulso após receber um segundo cartão amarelo nos minutos finais do jogo. Terminou a temporada como o melhor jogador do campeonato e artilheiro do time com 15 gols, e em 2016 acabou sendo contratado em definitivo pela Roma. Pela Roma, Salah ganhou um troféu laranja. Em 22 de junho de 2017, assinou com o Liverpool por 42 milhões de euros e mais 8 milhões de bônus, se tornando o jogador africano mais caro da história. Klopp tem um papel de extrema importância no momento vivido por Mohamed Salah, autor de 38 gols na temporada e artilheiro isolado da Premier League, com 32. Mais 3, ele se tornaria o maior goleador desde que o campeonato passou a ser disputado por 20 clubes. Por causa dessa temporada excepcional, Salah passou a se tornar um fenômeno mundial, sendo cogitado até mesmo a ser um dos 3 melhores do mundo, após ajudar o Liverpool no campeonato inglês e ser um dos destaques no campeonato na Liga dos Campeões, fazendo assim o Liverpool chegar à final do torneio continental. Porém, saiu no começo do jogo, após Sérgio Ramos fazer uma falta que pareceu mais um golpe de karatê e lesionar o braço do faraó. Nesse jogo, o Liverpool acabou perdendo por 3-1 do Real Madrid. Pelo Liverpool, Salah ganhou um troféu Premier League da Ásia. Em 2012, integrou a seleção egípcia nas Olimpíadas de Londres e conseguiu ajudar a seleção a se classificar em segundo do grupo junto com o Brasil, que se classificou em primeiro. O Egito acabou sendo eliminado por 3-0 do Japão na segunda fase da competição. Em 8 de outubro de 2017, Salah marcou 2 gols na vitória sobre o Congo por 2-1, sendo o segundo gol de pênalti nos acréscimos e assim fazendo a seleção egípcia a voltar ao Mundial após 28 anos. Salah acabou ficando fora da primeira partida da Copa do Mundo de 2018, na derrota contra o Uruguai, por causa de sua lesão no braço que teve na final da UEFA Champions League, e estreou com um gol contra a Rússia, na derrota do Egito por 3-1. Bem galera, essa foi um pouco da história sobre o faraó do Egito, Mohamed Salah. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha. E sugere aí um jogador que você gostaria de saber um pouco da história.